Nesta quarta-feira, Lula mentiu ao falar sobre o número de crianças mortas na faixa de Gaza por causa dos bombardeios de Israel. O petista afirmou que desde o início do conflito até agora teriam sido registradas 12 milhões de mortes. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo grupo terrorista Hamas, informou que o número de palestinos mortos no conflito chegou a pouco mais de 30 mil na faixa de Gaza. Destes, 12.400 eram crianças. Os números, contudo, não são verificados por nenhuma entidade independente. Consta, começamos a rodada com você. Interessante observar, consta, que o presidente Lula chegou a consultar um papel, que estava nas mãos dele quando deu esse número de 12 milhões e 300 mil crianças mortas na faixa de Gaza. Isso é muito importante, Paula, porque não vai faltar veículo de imprensa tentando passar pano, falando que foi um exagero, um erro, uma gafe, um equívoco, mas não é nada disso. É mentira deliberada. E o próprio Lula explica isso. Deem uma pesquisada, vocês vão encontrar ele falando como é que jogava números exorbitantes. Ele mesmo falava, mas como assim? 25 milhões de crianças passando fome nas ruas, a gente ia cruzar com uma a cada esquina. Ele sabe que é mentira, mas ele explica o modus operandi da esquerda sem nenhum compromisso com a realidade, que é inventar, inflar números que atendam à sua causa. E o mais curioso, é esse tipo de gente que está ajudando a criar o Ministério da Verdade, que quer perseguir conservadores, liberais clássicos com base em fake news e por aí vai. Imagina como é que o Brasil poderia estar numa situação pior, O Lula, um mitomaníaco, um sociopata, que mente tanto que nem sente, vai ser o responsável por dizer mais ou menos o que é verdade ou mentira no país. Salve-se quem puder. Silvio, o Consta lembrou daquele vídeo que já exibimos aqui algumas vezes, do Lula falando dos 25 milhões de moradores, supostamente crianças morando na rua, com o Jaime Lerner, um vídeo de algum tempo atrás, que vale a pena a gente exibir de novo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Não, e fato é que não foi a primeira vez. Ele mente sobre o número de pessoas passando fome, ele mente sobre os números de desmatamento na Amazônia. É o tempo todo. Essa citação em relação aos 12 milhões de crianças mortas por causa de Israel foi deliberada. E esse que é o ponto. Ele mentiu de propósito, ele sabe que não tem 12 milhões de crianças mortas nessa guerra de Israel contra o terror do Hamas. Aliás, na faixa de Gaza, a estreita faixa de Gaza, onde acontece esse conflito desde outubro do ano passado, tem 2 milhões de habitantes, pessoas. Então é evidente que ele sabe o que ele está falando, mas ele usa da mentira porque sabe que não tem punição. Fosse outro político mentindo deliberadamente, eu vou insistir neste ponto, já estaria no inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, tem um inquérito que tem mais de 5 anos, fez aniversário de 5 anos, mas o Lula, nem ninguém que ao redor dele, seus satélites de esquerda estão nesse inquérito. Por que será? Por que será? Será que a justiça é seletiva no Brasil? Algumas pessoas podem mentir, podem fazer uso de fake news e outras
que cometem até erros, muitas vezes, e sequer têm tempo de reparar um erro de informação, vão parar nesse inquérito. O portal Metrópolis pega esse mesmo vídeo com mais detalhes e depois faz um quadro a quadro no detalhe do documento, do papel que tem ali o presidente Lula. E vai aproximando. A anotação lá está que, obviamente, entre todos os mais de 30 mil mortes, esse é um número também que não pode ser averiguado, porque são números do Hamas e não dá para confiar no que o Hamas diz, mas enfim, tomando pelo valor de face, que 10 mil dessas mortes, 10 mil seriam de crianças e mulheres. 10 mil, está escrito no papel. Aí vem o presidente Lula e fala em 12 milhões de crianças. Não cabe tudo isso em Gaza, para começar. Essa é a questão. Nem Israel em Gaza tem 12 milhões juntando tudo. Mas vamos lá. Tem duas hipóteses para isso. A primeira, o presidente está com algum problema cognitivo. Ele não consegue ler por alguma razão, sei lá, isso pode acontecer com qualquer um. Ou ele lê certo, mas usa de má fé e diz 12 milhões para surpreender o público. Que, como a gente viu no vídeo, é completamente domesticado. Né? Podemos reproduzir de novo? Porque ele fala 12 milhões e as pessoas vão ao delírio. Claro. Ninguém para pensar, onde cabem 12 milhões de mortos? 12 milhões de mortos? Poxa, não dá, não cabe. Como ele mesmo disse no vídeo do Jaime Lerner ali. Quer dizer, e aí você vê esse tipo de reação. Podemos reproduzir novamente, Paula, por favor? O vídeo do Lula de novo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem... É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Eu não vou perder o meu direito de me indignar que o presidente use um número desse e até agora não tenha pedido desculpas pela informação errada que ele passou. Nós estamos falando do presidente da República no país. Ele não pode dar uma informação, pode ter se enganado, eu posso considerar essa hipótese. Pode ser que ele tenha exagerado por alguma outra razão, tudo bem. Agora, entre o evento, a reportagem que nós estamos fazendo aqui, mas que o Metrópolis colocou, dado a dado, teria que vir pelo menos a tal SECOM. Quem comanda a SECOM, Silvio? Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta virá. O presidente se equivocou nos dados e divulgou 12 milhões em vez de 10 mil crianças e mulheres como vítimas desse conflito. Não veio até agora a público. Eu, pelo menos, não vi. Se vier a partir de agora, bom, menos mal. Mas ainda assim cometeu um erro. E esse erro não houve pedido de desculpas nem correção. Gente, por muito menos, está num inquérito que já faz 5 anos, como o Silvio mencionou. Nós estamos falando de um país sério, com informação séria, que o presidente da República precisa passar com informação séria e correta. Não é o caso, novamente.